Bom, pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como praticante de musculação, não apenas aqui falar com vocês como nutricionista. Afinal de contas, eu pratico musculação há 28 anos, nesse período cometi muitos acertos, mas também muitos erros, e é aquele velho ditado, errando que se aprende. Então eu selecionei aqui para vocês 5 erros que eu cometi ao longo, ali, principalmente no início, nos primeiros anos iniciais, que eu posso dizer aí, podemos pegar 10, 15 anos iniciais, que é muita coisa, da minha prática na musculação, e que hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não cometeria. Mas você que está começando, está nos anos iniciais na sua prática aí de musculação, você já pode começar de uma maneira muito mais assertiva do que eu. Afinal de contas, hoje nós temos muito mais informações, condições por meio de redes sociais, vocês estarem aprendendo muito mais. Primeira delas, negligenciar aquecimento. Já chegar na academia, entupir ali o equipamento de supino de agachamento de peso e já começar o treino. Então, realmente, negligenciando um aquecimento geral, um aquecimento específico que deve ali fazer parte cerca de 20% do seu treinamento. Realmente negligenciando isso, eu fui acumulando inúmeras lesões ao longo de todos esses anos e que hoje trazem uma consequência complicada, Hoje não é tão fácil para eu estar ali mantendo uma rotina intensa de treinamentos. Aquela história, o dia que eu acordo sem dor, eu acho até estranho, porque sempre tem uma dorzinha aqui e outra ali, principalmente por muitos anos de treinamento sem um aquecimento prévio. E, consequentemente, tive algumas lesões, desde rompimentos parciais de algumas musculaturas até rompimento total ali de 2 tendões, no caso dos tríceps. Então, primeira dica é essa, aquecimento, e puxando um pouco para a minha área de atuação, que é a nutrição, uma suplementação para a saúde articular, que eu destaco o colágeno não desnaturado tipo 2, o C2, ele pode auxiliar aquelas pessoas que têm uma rotina intensa de treinamento, mas de nada adianta se descanso não estiver adequado e também se não houver um aquecimento também respeitado. Dica 2, ou melhor, erro número 2, Eu ingeria muita proteína. Quando eu falo muito, estou falando de 4, 5 gramas de proteína por quilo de peso, que hoje nós sabemos que é desnecessário e também pode afetar negativamente a nossa microbiota intestinal. Uma microbiota intestinal inadequada, desajustada, em desbiose, pode, por exemplo, afetar a absorção de nutrientes, além de também ter muita relação com aspectos até mesmo comportamentais. Então é importantíssimo manter uma microbiota intestinal adequada e para isso você precisa de uma ingestão de proteínas adequada. Claro, a ingestão de proteínas é fundamental para o estímulo da síntese proteica, mas isso pode ser muito bem atingido quando ingerimos cerca de 2 gramas de proteína por quilo de peso em momentos de hipertrofia, podendo até chegar um pouquinho mais, 2,2, E em momentos de emagrecimento, de redução de gordura corporal, pensando em controle de apetite, manutenção da massa muscular, maior saciedade entre as refeições, aí podemos subir até para 2,5, até 3 gramas de proteína por quilo de peso. Portanto, excesso de suplementos proteicos, de alimentos proteicos, foi ali um grande erro que eu cometi durante muitos anos. Terceiro erro, começar a utilizar esteroides anabolizantes antes de atingir o meu potencial genético. Lá com os meus 16 anos, vendo meus colegas tendo maiores resultados do que eu e sabendo que eles estavam utilizando outras paradas, eu fui buscar saber o que seriam essas outras paradas e numa época, com limitações ali de redes sociais, buscava informação em livros, talvez algo que pudesse na época ser até melhor, porque nós íamos realmente em fontes mais confiáveis. Hoje cego em tiroteio você conseguir buscar ali uma informação de qualidade no meio de tantos inúmeros milhares, milhões de canais e pessoas levando informação. Então, comecei a utilizar ali esses medicamentos de um modo inadequado, ou seja, antes de atingir o meu potencial genético. Afinal de contas, com 16 anos, 17 anos, 18 até 20 anos de idade, você está ali com uma ótima condição hormonal para ter grandes resultados. É uma grande bobagem você começar a utilizar hormônios de uma maneira precipitada. Não estou dizendo que sou contra, isso até é um assunto para um outro vídeo. Eu utilizo sim recursos farmacológicos, eu mantenho assim um nível de testosterona no qual eu me sinto confortável, tanto com relação aos meus exames laboratoriais, quanto com relação à minha performance, disposição mental, física, sexual e todos os grandes benefícios de um nível hormonal adequado. Mas também
eu poderia ter esperado muito mais para estar começando isso, e é muito diferente. Hoje eu tenho ali um alicerce. Os meus amigos são os donos da porra toda, literalmente falando, ou seja, eu tenho hoje contato, dou aula com os melhores profissionais do país com relação à endocrinologia, então eu tenho ali uma segurança muito grande hoje, muito diferente daquele garoto de 16 anos de idade que simplesmente queria usar ali um esteroide pensando em algum recurso ergogênico estético, né? Hoje eu penso muito mais em questões paralelas a isso do que em questões realmente, puramente estéticas. Aí já vem aquela pergunta: Rodolfo, você teve efeitos colaterais com relação a isso? Tive sim. No meu caso, eu considero que foi um grande problema durante alguns anos. Estou falando aqui, pessoal, de 28 anos de treino, né? Comecei a treinar com 12 anos de idade. Então, nisso daqui são muitas e muitas fases, né? Não é o Rodolfo hoje que vos fala aqui que tinha lá 16 anos de idade. Então, muita bagunça, muita lambança foi feita. E em um determinado momento, lá para os meus 25, 27 anos, eu resolvi parar com aqueles ciclos, né, intermitentes, onde quando eu parava um ciclo vinha grandes perdas em um estado mais depressivo. Então realmente nós não tínhamos hoje o conhecimento que nós temos, mas mesmo assim eu vejo as pessoas fazendo lambanças iguais ou piores das que eu fazia naquela época, né? Enfim, então eu tive ali alguns 5 anos pelo menos de muita dificuldade de lidar, porque eu parava com o uso, né, de recursos, de medicamentos, de testosterona em si, e tinha uma queda muito grande, né, desde de performance física, mental, sexual e tudo mais, e aquilo me fazia voltar para os ciclos, até quando, né, pelo menos aí nos últimos 10 anos, eu venho mantendo ali um nível mais organizado com relação a essa utilização de hormônios, né? Enfim, o efeito, tive ali consequências de um hipogonadismo secundário gerado pelo uso desnecessário de esteroides numa fase onde minha produção natural já era mais do que o suficiente. Então, resumindo, se você tem uma testosterona de 600, começa a utilizar ali hormônios e vai para uma testosterona, no caso do homem, mas essa testosterona vai para 1.500, quando você parar o uso, ela não vai voltar no valor anterior, ela vai para muito menos do que isso, e exceto se você faz uma terapia pós-ciclo adequada, você tem muita dificuldade para recuperar o seu eixo hormonal de maneira sem algum estímulo externo. Enfim, isso também é assunto para outro vídeo, mas já fica aqui a dica de não queimar largada, não começar ali a utilizar recursos extras farmacológicos antes de ter explorado 100% o seu potencial genético. Quarto erro, né, que eu considero foi crucial: sono, negligenciar sono. Aí envolve toda a questão profissional. Eu era daqueles que imaginava que enquanto os outros dormem, você precisa estar trabalhando, estar produzindo, estar estudando. E realmente hoje eu vejo muito mais pela qualidade do trabalho do que pela quantidade. Você, com uma negligência de sono, vai afetar desde a sua produtividade física numa academia, mas também na sua produtividade mental, cognitiva no trabalho e também nos estudos. Então realmente o sono é um dos pilares com relação à hipertrofia, com relação ao emagrecimento, afinal de contas é um dos grandes reguladores com relação ao controle de apetite, então ele não deve ser negligenciado nunca. Outro erro que eu acho interessantíssimo compartilhar com vocês: foco muito nos macronutrientes e negligência com relação a micronutrientes. Então uma deficiência de vitamina B12 vai cair, não só a vitamina B12, mas todos os vitaminas do complexo B, que são cofatores do metabolismo energético. Nós precisamos delas para ter ali um ótimo metabolismo proteico, um ótimo metabolismo de carboidratos, uma ótima produção de ATP, de energia. Nós precisamos de níveis adequados de vitamina D, de magnésio e de zinco para a síntese de testosterona. Então aí entra negligenciar frutas, legumes e verduras, se preocupando basicamente com as marmitas de frango e batata, arroz com carne, ovo e aveia, entre outras. Então realmente isso eu considero um grande erro, pensar apenas, como se diz hoje, bater os macros e não pensar em os micronutrientes. É toda uma orquestra envolvendo macro e micronutrientes que precisa ali ser respeitada. Então olha, esses 5 erros, com certeza, se você não os cometê-lo, você terá muito mais sucesso com relação não apenas aos seus resultados hoje, mas também com relação a uma longevidade disso, né? Se você acumula muitas lesões ao longo ali do seu período, né, de treinamento, que na verdade deve ser toda a sua vida, chega uma hora que realmente fica difícil você manter ali uma ótima intensidade, exige muitas técnicas relacionadas a treino. Então hoje nós vivemos em uma era onde vocês têm acesso a ótimas técnicas de treinamento com grandes treinadores, vocês têm acesso
a ótimas dicas de nutrição com ótimos nutricionistas. Vocês têm endocrinologistas hoje respaldando toda a questão de uma diferenciação, de uma reposição hormonal na questão clínica, ou até mesmo diferenciando um abuso desnecessário quando isso é feito de uma maneira desorganizada, descontrolada e sem conhecimento. Enfim, vocês hoje têm tudo na mão, diferente do Rodolfo de 16 anos, que só tinha muita vontade de ficar forte, etc e tal, mas não tinha grandes informações, exceto pouquíssimos livros na época, né? Estou falando aqui dos anos 90, hoje nós temos aqui muito mais possibilidades. Portanto, é inadmissível você cometer os mesmos erros que o adolescente da minha geração cometia lá atrás por desinformação. Apenas tome cuidado hoje com o excesso de informação. Saiba aonde você está buscando. Espero que tenham gostado. Fiquem aqui atentos, não apenas aqui ao YouTube, mas também ao Instagram e outras redes sociais que eu estou compartilhando com vocês. Um abraço, pessoal.